Para você que acompanha Módulo FM em todas as plataformas, hoje é dia dela. Hoje é dia de intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Fez aniversário semana passada, não trouxe nem um pedacinho de bolo para nós. Eita, coisa boa. Boa noite, Patrícia. Olá, boa noite, Tony, tudo bem? Tudo jóia, você? Estou bem, obrigada. O que é essa seriedade toda? Porque eu tô na expectativa ainda de ganhar meu bolo de aniversário. Ah, tá. Eu também? Aqui, eu adoro. E quem faz aniversário que ganha. Gente, mas eu ganhei presente. Na minha época não era assim, não. Na minha época você tinha que fazer o bolo. Não, mas enfim... Você tinha que fazer o bolo para poder ganhar presente. Agora você ganhou presente e não fez bolo. Eu ganhei presente. Você ganhou presente. Parabéns pra mim, obrigado pra você e pro Alex. Bolo. Mas como é que passou de aniversário? Passou bem? Gente, foi o melhor aniversário da minha vida. Mesmo? Coisa boa. Foi o melhor aniversário da minha vida. Eu imagino que do ano que vem vai ser o melhor também. Bom demais. Nossa. Continue assim. Deixa eu te contar uma coisa. Uma das comemorações do meu aniversário foi fazer um terço para São José. Eu sou super devota de São José e São José celebra o dia dele no dia 19 de março. E aí, ano passado, eu passei por uma situação muito difícil com o meu filho e recebi uma graça, né, com relação ao Lucas e tudo. E eu tinha que ir. Uma forma de agradecer a São José foi rezar o terço para São José. E eu fui com a minha família para a comunidade Santa Rosa, lá em Coromandel. E foi um presente lá eu tive com a dona Adelaide, inclusive um abraço para dona Adelaide. 101 anos. Nossa, gente. Lúcida. É muito tempo. Lúcida totalmente. Conversei com ela, foi um presente. Eu acho que foi um dos melhores presentes que eu recebi de aniversário. Foi ter essa conexão lá com a dona Adelaide. Ela segurou minha mão. E eu perguntei para ela qual é o segredo dela para viver tão bem. E ela me falou que é simplesmente não ter tantas preocupações na vida, é confiar. E a confiança dela tem uma relação direta com Deus, eu acho isso importantíssimo, acredito que é o caminho mesmo, né, da gente ter esperança de que, por pior que seja a situação, que as coisas vão se ajeitar. Eu achei isso lindo. Pois é, para chegar aos 101 anos, a gente tem que acreditar mesmo, né? Não é? Você tá doido. Exato. E hoje, o nosso tema que nós vamos falar hoje é viver para relacionar. E engraçado que eu defini o tema antes de encontrar com a dona Adelaide, e ela trouxe um ensinamento que eu quero dividir com vocês depois, justamente sobre esse relacionar. Foi uma aula, assim, em 10 minutos com ela. Acredito que isso faz a diferença na vida de todos nós. Eu quero dividir com você e com quem também tá ouvindo e vendo a gente aqui pela Módulo. Tá bom, coisa boa. Mas antes vamos mandar abraço, né? Vamos, claro. Abraço. Primeiro, pra minha mãe, que tá lá do outro lado do mundo e que sempre vê a gente. A sua moral tá pequititinha porque ela preferiu ir lá pra longe, né? Pois é, foi no meio de uma guerra visitar a filha, né? Larga uma filha aqui e vai lá ver a outra. Pois é. Beijo, dona Lázaro, e volta logo, pelo amor de Deus. Sei não, tô achando que a mamãe vai querer morar lá, mas enfim, vamos ver, né? Vamos. Mas beijos pro Salvador, que inclusive me mandou mensagem de parabéns, muito obrigada, meu querido, como sempre, muito carinhoso, muito generoso. Um abraço para todas as pessoas que me desejaram aniversário depois do programa da semana passada, para as pessoas que ainda continuam me dando parabéns, eu recebo, gente, porque eu ainda tô comemorando esse novo ciclo, e para mim tá ótimo. Até o ano que vem você tá comendo. Não, até o dia 17 de março de 2026, estarei comemorando aniversário. Para mim, e sempre é uma dádiva viver, não é? E quem quiser falar com você, te encontra como? Bom, eu tenho o Instagram, que é Patrícia Fonseca Sexóloga, muito fácil de achar, único lá, Patrícia Fonseca Sexóloga. Me segue. Vai ser um prazer ter você lá nas redes sociais. Lembrando que eu atendo como sexóloga, porém eu atendo só mulheres. Concluí na semana passada mais uma pós-graduação. Parabéns, sucesso. Obrigada. Ufa, as pessoas perguntam, você tá sumida? Eu falei, então. Já tem doutorado, chega pintando aí. Ai, amém, que assim seja. Eu concluí uma pós-graduação em atendimento à terapia de casais, justamente para atender casais. Estou me preparando para isso, porque tem demanda. Mas até chegar esse momento, eu ainda só atendo mulheres.
A minha agenda está aberta tem alguns horários vagos para abril. Então, quem quiser pode me procurar. Qual é o trabalho de uma sexóloga? Na verdade, a gente tem várias vertentes de trabalho. O meu, especificamente, é trazer a identidade da mulher para que ela possa fazer as suas escolhas, descobrir o próprio corpo, entender quem ela é, para poder fazer escolhas mais assertivas dentro dos relacionamentos, na questão profissional. Porque sexualidade não é sexo. Sexualidade é energia de vida. E uma pessoa que não sabe quem ela é, não tem energia de vida. É preciso compreender a si mesmo para poder ter uma energia de vida. Exatamente. Para poder ter sexualidade. Exatamente. Aprendi com a dona Patrícia. E na verdade é algo que enquanto a gente não estudava, até a gente estudar, eu também não tinha consciência disso. Você tinha, Tony? Não. Porque a gente liga a sexualidade como o ato sexual em si, Sim. como as escolhas sexuais. Não. Isso é energia sexual. Isso é o ato sexual, é bem diferente. E uma coisa não está atrelada à outra. Mas quando tem as duas juntas, a pessoa tá inteira, completamente inteira. Vai né? ser bom. E nós vamos falar sobre o que mesmo? Hoje nós vamos falar sobre viver para se relacionar. Viver para se relacionar. Qual que é a importância disso? Importância total na vida do ser humano. Porque o viver sozinho pode ser uma escolha, mas essa escolha é embasada normalmente em tanto sofrimento que a pessoa não quer mais sofrer, mas ela não está preparada para conviver. Porém, o fato de se isolar não quer dizer que ela não esteja sofrendo. E é mais importante viver ou se relacionar? Ô, Tony, você me apertou sem me abraçar e olha que é raro isso acontecer, hein? Porque eu vou falar uma coisa com você. Viver. Eu falo viver de viver, não de sobreviver. Tá? Tem muitas pessoas sobrevivendo nessa vida. Sobrevivendo por quê? Porque tem escassez de tudo. Tem escassez material, tem escassez de saúde, tem escassez da própria vida, tem escassez de relacionamento. É aquela pessoa que está contando, esperando a vida ir mesmo. Hoje é um dia de cada vez e olha lá. Passando pela vida. Passando pela vida. Isso é sobreviver. O viver sem o conviver não existe. Então não tem como a gente estabelecer qual é mais importante. Porque para eu me relacionar, eu tenho que ter vida. Uma pessoa que não tem vida, ela não se relaciona. E uma pessoa que vive, automaticamente ela convive com outras pessoas. Então não tem um mais importante que o outro. Tem um que está intercalado ao outro. É um processo natural um do outro. Entendeu? Então como que eu vivo e me relaciono? Como que eu vivo e me relaciono? Primeiro relacionamento mais importante de todos é com você mesmo. Nós somos a referência, a forma como eu me trato, a forma como eu me cuido, a forma como eu me respeito, é a forma como o outro vai fazer isso por mim. E o que nós estamos vivendo hoje? Um déficit gigante de baixa ou falta de amor próprio. Mas também a gente está vivendo um mundo completamente diferente, cheio de individualidades, né? Tá. O povo está ficando cada vez mais individualista, né? Exato. Mas por que isso? As gerações no online, as gerações cada vez... a internet veio com a ideia de facilitar o processo de comunicação, mas está distanciando as pessoas. Eu me comunico, eu tenho cliente nos Estados Unidos. Ontem à noite eu estava atendendo as minhas clientes que moram fora do Brasil. Então, assim, me aproxima de todas as pessoas do mundo inteiro, mas me distancia dos relacionamentos. Como isso? Por que isso está acontecendo? Na verdade, tem uma relação direta, inclusive com essa falta de se conhecer. Tem uma relação direta com o processo de que eu não me amo, de que eu não sei quem eu sou e de que eu estou num efeito manada, que é aquele efeito da comparação. E aí tem algo muito, muito sério, porque assim, o ser humano, ele nasce, principalmente nós mulheres, nós nascemos para sermos perfeitas e fomos criadas. Nós somos educadas, criadas para nós sermos perfeitas. Inclusive, uma mulher, quando ela é questionadora, quando é uma mulher que ela dá o grito quando precisa, aquela que sabe se posicionar... É bruxa.
Vai, vai pra fogueira. Adorei. Eu acho que se isso fosse a minha época, eu já tinha morrido ou matado. Isso é fato. Mas, na verdade, ela é uma mulher considerada difícil pela sociedade. Ela é difícil de convivência. Por quê? Porque ela não é aquela que se coloca dentro de caixinhas para conviver com o outro. Ela sabe se posicionar. E a sociedade não está preparada para isso. As pessoas não estão preparadas para serem verdadeiras. Porque dentro desse efeito manada, no processo de comparação ao outro, não é culpa das redes sociais, não é culpa da internet, a culpa é nossa, que não estamos sabendo usar o que nós temos a nosso favor. Aí eu vou lá para uma rede social cheia de foto bonita, de viagem, eu começo a olhar a vida das outras pessoas e a perceber que aquelas pessoas têm vidas perfeitas. Eu quero virar pode falar qualquer bicho que você quer que eu vire. Se tiver uma pessoa nesse mundo que não tem problema, que tem a vida perfeita. Só posta coisas bonitas, né? Sabe, isso Só não sorrindo. existe, sabe? Não existe. Olha, o fundo do poço é um lugar que todo mundo visita, mas que ninguém posta foto. Entende? Até porque é difícil você mostrar como que é o fundo do poço. É feio, não é bonito. Exato, eu vou querer mostrar isso. Não tem jeito. Mas o fundo do poço, todo mundo vai. Todo mundo frequenta. Fala, nossa, mas todo mundo é muita gente. Não, é muita gente mesmo. É todo mundo. Todos nós, seres humanos, temos situações em que a gente vai lá naquele fundo. Mas a gente não posta. Eu vou postar foto de quê? Quando eu tô lá vendo o pôr do sol, quando eu tô no auge. E é isso. E a maioria de nós não está sabendo lidar com isso. Por que eu não sei lidar? Porque eu quero ter aquela vida também. Mas a preço de quê que aquela pessoa está tendo aquela vida? O que ela não está mostrando? Qual o que é importante para ela? Por que ela está vivendo aquilo? E você? Será que você não tem coisas boas, não, para fazer na vida também? Tem uma propaganda da TV que eu gosto muito. Agora eu não sei se é do Itaú, não me lembro mais. Que passa assim, um cara dentro de um ônibus e passa do lado de um ciclista. Aí ele olha para aquele ciclista e fala, nossa, que liberdade se eu tivesse nessa bike. Aí o cara da bicicleta, ele é careca. Aí, acho que é mais ou menos isso. Aí ele passa perto de um bar e aí tem um cara lá com cabelo bonito, ele olha para aquele cabelo, aquele homem penteando o cabelo lá. Ai, eu queria tanto ter aquele cabelo. Aí aquele que tá lá dentro do bar olha para uma outra situação e fala, nossa, eu queria ser aquela pessoa. Não tem ninguém feliz 100% com o que é. Ninguém. E nós estamos no processo de comparação. E a comparação é um tiro no pé. Um tiro no pé total para todos nós. E aí, dentro desse processo de conviver, quando eu trago para comparação, eu crio personagens que não são reais. E as pessoas hoje estão criando personagens que não fazem parte da realidade delas. Então, muitos de nós estamos vivendo com máscaras. E aí eu coloco uma máscara aqui, que eu sou uma pessoa X, porque eu quero a sua amizade. E aí eu crio um personagem, mas você vai amar aquele personagem que eu criei. Você não vai me amar de verdade. Por quê? Porque eu não sou autêntica com você. Entende? Entendi. Nós estamos vivendo isso. Eu criei um personagem, a Patrícia, aqui, para ser alguém, porque eu sei que o Tony vai gostar daquele personagem. De uma mulher que seja, por exemplo, que seja mais cordata, que seja mais tranquila. E aí o Tony quer ter a Patrícia como amiga desse jeito. E aí você vai amar, vai gostar, vai ser amigo de quem? Daquele personagem. Só que quando eu volto para minha casa, quando eu estou sozinha comigo, o que eu percebo? Que o Tony não me ama. Que eu, Patrícia, não tenho a capacidade de conquistar a sua amizade. Que o Tony ama o personagem que eu criei e o que eu posso ofertar para você dentro daquele personagem que eu criei. Então, dentro da minha essência, eu sei que eu, Patrícia, sendo eu quem eu sou, coloco na minha cabeça que eu não posso te conquistar. Automaticamente, eu estou sozinha. E é aí que as pessoas começam a ter medos, na verdade, da solidão. Em vez de transformar os momentos que está sozinha
em solitude, ter um tempo para ela, um tempo para meditar, um tempo para descansar, para ver um filme que gosta, uma série que gosta, para fazer algo por ela. Na pandemia, nós tivemos um problema seríssimo com isso. Por quê? Porque as pessoas voltaram para suas casas, tivemos um alto índice de divórcio. Por quê? Porque as pessoas ali, elas mostraram... Passaram a conviver, né? Passaram a conviver e não estavam preparadas para isso. Entende? Então, o que acontece? Eu tenho que tomar muito cuidado com com as máscaras que eu uso. Todos nós usamos. Em algum momento, todos nós usamos algumas máscaras. Tá difícil de sair, essa aqui tá grudada. Todos nós usamos algumas máscaras aí para caber dentro de algum contexto. Mas isso não pode ser frequência. Assim, para ser aceito na sociedade, para ser aceito num grupo de amigos, uma roda de amigos, para ser aceito até mesmo em casa. Sim. Eu acho que acho que é importante primeiro a pessoa se aceitar da forma que ela é, para depois procurar conviver de outras formas, né? Para tentar ser aceito em outros ciclos. Exatamente. Mas como que se eu não me conheço direito, por isso a importância do trabalho que eu faço, puxando sardinha pra minha lata mesmo, entendeu? Tá. Desculpa aí. Viu? Por isso a importância do trabalho que eu faço, porque eu ajudo mulheres a descobrirem, a trazerem à tona a sua real identidade. Muitas nem sabem quem elas de fato são. Outras sabem e não têm coragem de assumir quem são. Então, o meu trabalho é de ajudar essas mulheres a descobrirem essa real identidade e ter a coragem de defender quem são. Só isso. E falo uma coisa, Tony. Pessoas, não estou falando só de mulheres, não. Mas ser humano que é autêntico, que é de verdade, mas que ele também é respeitoso, porque a gente tem que tomar um cuidado gigante com pessoas que falam, nossa, eu sou muito verdadeira, muito franca, muito autêntica, eu falo o que me vem na telha. Amiga, você não é autêntica, você não é franca, você é desrespeitosa. É possível. Entende? Entendi. Por quê? Porque todos nós julgamos o outro. O julgamento faz parte do ser humano. Se eu falar para as pessoas o que eu penso delas, isso diz respeito a mim, diz respeito a ela. Então, que falta de respeito é essa que eu vou pensar coisas a seu respeito e falar sobre isso? E te contar? São coisas que você nem imagina que eu estou pensando. Então, a gente tem que ser muito polido, tem que ter muito tato na convivência. E a autenticidade não está em falar o que eu penso, em demonstrar o que eu penso. A autenticidade está em reconhecer quem eu sou e defender quem eu sou. E não em te punir, não em falar verdades para você. Isso não é ser autêntico. E as pessoas confundem muito isso. Porque ainda criticam pessoas autênticas porque tem essa construção da pessoa autêntica que fala o que pensa, que é aquela pessoa que é a pessoa que normalmente é assim, ela não convive bem com o outro. Por que eu vou conviver com uma pessoa que não perde a oportunidade de me machucar? Por que eu quero conviver com uma pessoa que pensa 1000 coisas a meu respeito, que o que eu falar ou fazer não vai mudar? A concepção que ela tem a meu respeito diz respeito a ela e não a mim. Então, isso não quer dizer que essa pessoa é autêntica. Para mim, ela é desrespeitosa. Autêntica é quando eu sei quem eu sou, quando eu defendo as minhas ideias, mas defender a minha ideia não quer dizer que você também não pode ter a sua. Porque quando eu trago essa minha ideia, essa minha forma de ser autêntica, hora nenhuma eu preciso subjugar você, diminuir você para eu aparecer. Entende isso? É complexo ou não? Não. É tranquilo, claro. né? Tá claro? Bom, pelo menos para mim tá claro. Eu imagino que para você aí do outro lado também vai estar. Se não tiver, pode me mandar lá no Instagram que eu te explico, né, da melhor maneira possível. Da forma mais didática que eu conseguir. Meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga, me segue lá. Nós vamos continuar, vamos fazer o intervalo agora. Vamos fazer um intervalozinho, daqui a pouquinho a gente retorna. Combinado. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, a gente dá um tempinho e daqui a pouquinho a gente retorna com intimidade nesta terça-feira.
Intimidade. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite, na Módulo FM. Muito bem, estamos de volta com Intimidade desta terça-feira com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, que daqui a pouquinho é doutora, né, Patrícia? A vontade não falta. Falta só um pouquinho mais de tempo para estudar. Tempo? Que tempo? Que isso? Acha? Hoje falando sobre... Viver para relacionar. Viver para relacionar. É um tema bom. Bom de falar, bom de né? debater, né? E acho bacana porque no início a gente estava conversando nos bastidores e aí alguém perguntou, fez essa fala, né, essa frase como uma pergunta. O Alex perguntou, né? E você falou, não é pergunta. É afirmação. É afirmação. Então eu quero falar isso aqui. Não é uma pergunta, é uma afirmação. A gente vive para se relacionar. Ponto final. E não adianta ninguém discordar. Nós vivemos para relacionar. Na verdade, o ser humano só deu certo porque teve relacionamento, né? Exato. Não estou falando que é fácil. Não. Não estou falando porque relacionamento vem de relar. Então, é atrito o tempo todo. E aí, nós, como seres que vivemos na comparação e queremos agradar a todo mundo, né? A maioria das pessoas, a gente não quer relar. Por quê? Porque eu não quero atrito. Quantas pessoas nós conhecemos que evitam conversas difíceis para evitar atrito? Como que a gente pode conviver sem atrito? As relações são construídas diante dos atritos. Os atritos, eles não servem para defender o meu ponto de vista ou o seu ponto de vista. Serve para defender a solução para aquela questão que nós estamos aí conflitando. Entende? Entendi. Bom, e aí o que acontece? É muito importante nós trazermos essa questão de relacionamento, porque o ser humano, ele nasce para se relacionar. Falei no primeiro bloco sobre o primeiro amor que nós temos que ter, é o amor próprio, e realmente é muito comum nós lidarmos com pessoas que estão em falta consigo mesmas, que não estão se amando, não estão se respeitando, isso é muito comum. E falo uma coisa, a pessoa que não tem doses extras, doses abundantes de amor próprio, ela tende a enfiar os pés pelas mãos, porque ela tende a colocar o outro em primeiro lugar na vida dela. Isso não é amor, tá? Isso é dependência. Porque se a forma como eu me amo é a referência como eu também amo o outro, se eu não me amo, se eu não tenho amor por mim, eu não tenho amor pelo outro. Eu tenho tanta carência, inclusive de mim mesma, que eu jogo pro outro a responsabilidade de me amar e suprir a minha carência. É justo eu fazer isso com o outro? Nunca, mas é nunca. Eu não tenho direito de colocar nem comigo e nem com o outro. Por quê? Porque quando eu pego a minha vida e coloco a responsabilidade de me amar na mão do outro, de ser amada na mão do outro, eu só me amo se o Tony me amar. Aí eu tô delegando pra você a responsabilidade de me amar. E aí, um dia você acorda com a pá virada, me olha e fala, nossa, Patrícia, você tá chata hoje. Porque tem dias que eu tô, viu, Tony? Tem dias? Tem dias? Ai. Tá. Tem dias. De vez em quando. Muito raro. Eu sei. Muito raro. Um dia sim, o outro também, né? Então, você é meu amigo. Mas enfim. Aí um dia você me olha, aí um dia eu tô chata, por exemplo, não tô bem. Você me olha e fala, nossa, Patrícia, hoje você tá chata. Como eu não me amo, como eu não tenho esse amor próprio, eu não trabalhei isso em mim, e a minha referência de amor é você, porque você me ama, e aí eu olho para aquilo, aquele dia meu acabou. Então, aquele dia eu não tenho a minha base de amor. E é isso que as pessoas estão vivendo nos relacionamentos. Elas estão colocando a responsabilidade do amor, do autocuidado, do prazer na mão de outra pessoa. Aí essa outra pessoa não responde àquela expectativa que eu criei, aí a minha vida não presta. Aí eu posso ir embora, eu não preciso ficar aqui mais. Aí eu já não tenho mais utilidade. E aí vem o tanto de problema que nós estamos vivendo. As pessoas estão com o emocional abalado. E um bom primeiro caminho para começar a resolver a questão desse emocional é trabalhar o amor próprio.
Porque aí eu começo a colocar cada um no seu devido papel e a mim também. Fica aquela preocupação também, né? O que os outros vão pensar ao meu respeito? Ai, essa questão. Essa que é dói. Isso até dói na doída. alma, porque quantas pessoas não deixam de viver um sonho, uma vontade, sabe? Fazer algo na vida porque está aí preocupado com o que o outro vai pensar de mim. Aqui, te contar um segredo só pra você, Tony. Ninguém, você que tá do outro lado, tampa os ouvidos aí. Cochicha, Só pra você. só fala assim, só as cochichas. Só pra você. Nós somos julgados a todo tempo. O outro pensa coisas a nosso respeito a todo momento. Se você ficar na sua casa dormindo, sem nem pensar que existe gente lá fora, vai ter gente te julgando e pensando coisas a seu respeito. É segredo, hein? Só pra você, tá? Segredo. Não conte pra ninguém. Tá. Então, o julgamento faz parte dessa sociedade. E se eu ficar nessa dependência do julgamento alheio, eu também não vou conviver. Aí, volta naquela questão que eu estava falando das máscaras. Por medo de mostrar quem eu sou, coloco máscaras para eu te agradar, porque aí você não vai me julgar. Porque você sempre vai falar, nossa, Patrícia é gente boa demais. Nossa, Patrícia é isso. Nossa, Patrícia é uma pessoa muito querida. Olha, eu falo isso muito com as minhas clientes. O primeiro conselho que eu quero dar para as pessoas que estão ouvindo aqui, que eu falo muito com as minhas clientes, desconstrua a ideia que você tem na sua mente que você vai agradar a todos. Não vai. O mesmo motivo pelo qual eu te admiro, o outro pode te odiar. É o mesmo motivo. Não tem nada de diferente. Então, eu tenho que ser autêntica, eu tenho que ter a autenticidade de defender quem eu sou. E não me importar se o outro vai me amar ou me odiar por isso. Claro que sempre respeitando os limites entre o que eu falo, o que eu penso, como eu ajo com o outro. Eu não tenho que passar por cima de todo mundo como um trator e alegar que se a pessoa quiser, me aceite, porque eu nasci assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, entende? Então, nós não temos que passar por cima das pessoas. A gente precisa respeitar as pessoas. E aqui, o primeiro, né, agora eu falei do amor próprio, mas a referência de relacionamento que nós temos é com a mãe. O primeiro relacionamento que nós temos é com a mãe. E é porque é na barriga da mãe, é quando nasce. E fala, mas eu fui adotado assim que a minha mãe me teve, me deixou na maternidade, eu fui adotado. Mas você teve uma mãe, alguém que seja numa casa de acolhimento, que seja uma mãe adotiva. Você teve uma referência de uma mãe. É o primeiro relacionamento que você tem. E ali você aprende a amar de verdade. Eu gosto muito da secretária de Desenvolvimento Social de Monte Carmelo, que é a Neiva. Ela é uma pessoa incrível, assim, tive com ela algumas vezes em Monte Carmelo, e ela tem um carinho muito especial pela Casa de Acolhida de Crianças de Menores de Monte Carmelo, que acolhe crianças de Monte Carmelo e da região toda ali. E um dia ela comentando comigo, falou, é tão forte, Patrícia, essa questão da relação das crianças com os pais, que às vezes nós tiramos os filhos da convivência com a mãe e com o pai, essa criança está sendo maltratada, ela não tem onde dormir, ela não tem comida direito, às vezes ela recebe maus tratos, inclusive, com agressões de N fatos, mas quando a gente recolhe essa criança, leva para um abrigo, para ela ser bem cuidada, para ela ter alimento, ela chora por causa dos pais. Ela quer voltar para a companhia dos pais, independente. O que é o sangue, né? O que é o sangue, o que é a convivência. Porque é a primeira relação de amor que nós temos. E aí, a partir daí, vai ditando muito de quem nós somos. E aí eu trago, nem toda relação mãe e filho é uma relação de mar de rosas. Mas saiba que todo mundo teve uma mãe. Ninguém nasceu de chocadeira. Não existe isso. Então, que naquele momento foi o primeiro relacionamento que nós tivemos. Se não foi bom, tem como curar. Mas a maioria é bom, a maioria traz essa relação de amor. Então, se eu tive essa referência de amor, como que eu vou viver no mundo sem amor? Como que eu vou viver no mundo sem ter alguém? E aí, o que nós estamos vivendo? Agora eu quero pegar o restinho desse programa.
e falar sobre relacionamentos, né? Primeira coisa que relacionamentos afetivos. Primeira coisa que existe é porque nós, enquanto adolescentes, no início da vida adulta, nós não fomos preparados, nós não estudamos sobre relacionamento. Então, qualquer pessoa serve. Eu não sei o que é importante para mim ou não. Então, se eu tenho 20 anos e eu vou começar um relacionamento com alguém, eu não sei identificar quais são os valores importantes, o que eu quero para mim daquele relacionamento. Vou namorar, aquele lá tá bom. A gente não tem... O que me faz querer alguém, o que me faz ser atraída por alguém quando eu tenho 20 anos é muito diferente quando eu tenho 40. Muito diferente. Até uns 20 e poucos anos ainda é um período de descoberta ainda, Exato, né? mas pensa, se eu já começo a estudar, já me preparar aí na fase de adolescência, estudar relacionamento. Pensa o tanto de erros que a gente evita na vida. O tanto que a gente aprende, tanto que a gente pode aprender e evitar um monte de problema na vida da gente. Claro que ninguém tem estrela na testa, mas a gente consegue evitar um monte de furadas, de barco furado. A gente pode ter certeza disso. Mas a gente precisa passar por isso, né? Eu concordo, mas tem algumas sequelas que são muito doloridas. Entende? Tem algumas sequelas que não precisava. Você pode passar por umas coisas mais leves. Não, sim. Entende? Sim. Mas enfim, a gente não fala sobre relacionamento. E aí, como eu não estudei, como eu não sei o que eu quero, aí eu começo a me relacionar com um caso, passo por um relacionamento abusivo, depois separo, arrumo um outro que é complicado também. Aí, de repente, eu chego na fase aí 200, né, dos 40 e falo, não vou me relacionar mais com ninguém. A partir de agora, eu não quero me relacionar mais com ninguém. Mas isso é uma decisão saudável? Não é. Não é uma decisão da consciência de que quer ficar sozinha. No fundo, queria ter alguém. É uma decisão como um mecanismo de defesa. Eu não sei escolher, ou todo relacionamento não presta, eu coloco os relacionamentos, os casamentos no senso comum. Casamento é uma instituição falida, não presta, não é para mim, ninguém respeita ninguém, todo mundo trai. Não é assim, não. Tem muita gente boa e tem muito casamento de sucesso dentro daquela referência deles. Não é assim. Então, eu crio um mecanismo de defesa para que eu não me envolva mais, para eu não sofrer mais. Mas no fundo, eu queria ter alguém. Você acha que eu tô feliz? Não tô. Porque no fundo, eu queria ter alguém. Agora, se a pessoa viveu um relacionamento, foi feliz naquele relacionamento e por algum motivo não tá mais com aquela pessoa e decide não ter mais ninguém, é uma decisão saudável. Por quê? Porque ela viveu a felicidade. A decisão de estar sozinha é porque ela se abasteceu tanto daquele amor que ela não... Ela falou, olha, não vai aparecer ninguém desse jeito, aquele amor que eu vivi me basta, então eu não quero mais ninguém. E aí eu quero trazer de novo a dona Adelaide, que eu te falei. 101 anos. De 101 anos. Ela ficou viúva em 83, então... Pensa aí, já são quase 42 anos. 42 anos. 42 anos de viuvez. Ela estava, então, com pouco mais de 60 anos. Meu Deus. E aí eu perguntei para ela, e a senhora não quis ter mais ninguém? Ela falou, bem que eu podia, minha filha, mas eu decidi ficar sozinha, porque para mim, amor é só um. E eu fui muito feliz casada. Eu sofri muito no meu casamento. Ele teve coisas muito ruins comigo, mas eu não posso negar os momentos maravilhosos que eu vivi no meu casamento. Nossa, Falou, que choque. Não, eu olhei pra ela, falei, dona Adelaide. Inclusive falei que quero voltar lá pra fazer até uma entrevista com ela, porque vale a pena. Pensa quanta vida, quanta experiência tem. Você tá doida. E ela falou isso comigo, ela falou, eu decidi ficar sozinha, eu não decidi ter mais ninguém, porque o amor que eu vivi, o amor que eu vivi com o meu marido me bastou. Pronto. E falou feliz, não falou com choro, não falou com cara, não, eu fui feliz, eu amei e fui amada. Falou com ar de satisfeita, né? Exatamente, e a pessoa chegar nessa maturidade, a gente não precisa esperar 101 anos pra gente ter essa conclusão de vida, né?
Eu falei que eu fiz 48, eu quero fazer mais 48, então dá 96, mas agora eu já tô querendo fazer 101. Tá bom. Tá pertinho. Tá pertinho, né? Pertinho, dá pra chegar até lá. Mas é sobre isso, sabe, Tony? Então, nós nascemos para conviver. Porque, inclusive, nós somos fadados à perfeição. Estamos aqui buscando a perfeição, porque a gente erra, aprende. Se erra o mesmo erro, já não é aprendizado, é burrice. Já dizia minha professora no primário. Esquece, apaga, a quinta série baixou em mim, esquece. Mas enfim, nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para chegarmos até, assim, quem sabe, né, mais perto de sermos perfeitos, apesar que eu acho que estamos muito longe desse objetivo, mas muito mesmo. Mas assim, como que a gente valida o aprendizado? Por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos imaginar, nervosa, certo? Agora eu tô lá meditando, eu faço os meus momentos ali para eu acalmar. Se eu conviver sozinha, você entende que é muito mais fácil eu viver na minha calmaria e falar, não, eu aprendi. Agora eu sou uma pessoa que vive na paciência, ok? Mas eu vou validar, eu vou ter certeza de que eu aprendi quando eu estiver convivendo com outra pessoa. Não é comigo, é com outro. Então, a convivência com o outro, ela vem para validar o meu desenvolvimento, a minha melhora, a minha evolução enquanto ser humano. Nós nascemos para sobreviver nós nascemos para conviver. Sobreviver, não, Deus que me livre. Sobreviver Não, sobreviver sim, né? A todos os contratempos, mas... O sobreviver vem trazendo uma dureza, né? É para viver bem. E aí, não quero trazer, não é romantismo, não é essas ideologias, questão utópica, não é isso. Mas a vida, como já parafraseando a nossa Fernanda Torres, a vida presta. A vida presta. A vida presta. E se a gente parar para pensar, a vida é feita, nós vivemos pequenos prazeres diários e a gente não percebe isso, Tony. E esses pequenos prazeres, na maioria das vezes, têm uma relação da convivência com o outro ou comigo, quando eu estou bem comigo ou bem com o outro. E aí eu me fecho, acreditando que eu sou um alecrim dourado e que se o outro quiser conviver comigo, que bata na minha porta. Vira e mexe, eu vejo alguém postando assim, ó. Enquanto eu fazia, enquanto eu chamava, o outro participava. Enquanto eu fazia, o outro vinha. Agora eu parei de fazer, só chega até mim quem realmente é verdadeiro. Algumas coisas nesse sentido. Continua esperando, né? Aqui, para. A gente tem que fazer também. E qual é o problema de eu fazer por você? Qual é o problema de eu dar o primeiro passo? Qual é o problema de eu demonstrar que eu gosto da sua companhia, que eu quero estar com você? E digo mais, pessoas que aprendem a conviver consigo, elas são melhores de convivência. A pessoa que ela se respeita. Eu não vou falar que tem dia que eu me amo, mas tem dia que eu não gosto muito de mim, não. Mas assim, é muito mais fácil, no geral, é muito mais fácil conviver com uma pessoa que aprende a gostar de si do que uma pessoa amargurada e que fica só na expectativa. Aquela pessoa que todo tanto que você faz para ela não tá bom. Que eu parto do pressuposto que é muito melhor o esforço do que o feito. A boa vontade do outro em fazer por mim já tá valendo demais, do jeito que a pessoa consegue fazer. A gente precisa aprender primeiro a conviver comigo, a viver eu comigo mesma, para eu conviver com o outro. Nós nascemos para conviver. Não é isolando que eu vou ser curada, não é isolando que eu vou ser feliz, não é me isolando que eu vou evoluir, não é. O ser humano nasceu para conviver. Se você não está pronta para conviver, procure ajuda para aprender a conviver com você primeiro, para depois você se disponibilizar a conviver com outra pessoa. Bons relacionamentos saudáveis, amizade, casamento, família é constituído por pessoas inteiras e que se respeitam. E essa é a base, é a premissa básica. Eu preciso respeitar o outro. Como que eu respeito o outro? Me respeitando primeiro. Essa é a chave para a gente aprender a conviver e a relacionar. Para a gente encerrar, alguma pergunta?
Não, Não? pode ficar à vontade. Só pra gente encerrar, deixando mais uma vez meu Instagram, minha agenda aberta para abril, Patrícia Fonseca Sexóloga, me segue lá. Em abril eu vou fazer um evento sobre identidade, que tem uma relação direta com Aprender a Conviver Comigo. Vai ser no sábado. Eu vou estar lá. Tá bom, Tony. Eu vou arrumar uma peruca pra você. Servindo um cafezinho. Eu vou arrumar uma peruca pra você, um salto alto, uns brincão assim de pressão, que eu nem sei se tem isso mais. Eu uso de boa. Bora. Só não sei quanto tempo eu vou ficar em cima desse salto, não. Vou arrumar pra você. E aí vou te levar. Mas enfim, vou fazer um evento no final de abril, num sábado de manhã, falando sobre essa questão da identidade da mulher, a importância de nós entendermos quem nós somos, até pra gente aprender a relacionar e aprender a conviver. Hoje é muito comum e viraliza quando uma pessoa vai lá e fala 5 passos para você conquistar o boy dos seus sonhos. 5 passos para você conquistar a gatinha do bairro. Sai fora disso. Receitinha de bolo. Não existe. Você sabe, eu dou aqui, ó, tô ofertando aqui para você. Sabe qual que é a receita para você conquistar uma pessoa? Seja feliz com você mesmo. Seja feliz com você, seja autêntico com você. Se torne uma pessoa gostosa. Pessoas gostosas, não tô falando de corpo, de beleza, não. Tô falando de pessoas agradáveis, pessoas gostosas, pessoas que querem conviver, querem estar junto. Você quer estar perto de pessoas que trazem energia boa pra você. Entende? É sobre isso. E como que eu vou ser uma pessoa gostosa de convivência se eu nem convivo comigo direito? Dá certo? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a minha mensagenzinha pra você hoje, pra você, Tony, pra você, Alex, pra você que tá convivendo, ouvindo a gente, aprenda a conviver com você, seja a prioridade da sua vida, se olhe com amor. Parece aquelas mensagens motivacionais. Verdade. Muito bem, Patrícia. E que eu nem gosto muito disso não, mas que deixar a inspiração aqui, ó. Aprenda a conviver com você. Se você conviver com você, e se você for referência de amor, você conquista quem que você quiser. Coach. Aí, ó. Esse foi o Intimidade dessa terça-feira. Patrícia, obrigado. Muito obrigada a você. Mas esse programa de hoje foi ótimo, foi maravilhoso. Até semana que vem já tem tema? Primeira terça-feira. Primeira terça-feira do mês, é o dia do meu amigo quer saber, né? Da minha amiga quer saber. Esse mês não teve, né? Foi feriado, não, carnaval. Porque foi feriado de carnaval. Você foi lá pro Rio de Janeiro. Foi pro Salvador? Poxa, você tava na Sapucaí, foi para Salvador. Jesus. Muito bem, semana que vem tem mais Intimidade. Já eu tô de volta com Fazendo Amigos. Até já. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.